Para darmos início, então, vamos cantar o hino de número 464. Da esperança de um dia estarmos nesse lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Lar feliz. Visto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi no céu preparar. Vou morar nesse lar perenal e feliz. Vou morar nesse lar perenal.
Mas enquanto ele não vem, nós precisamos esperar, né, confiantemente nessa promessa que ele nos fez, né, e nos preparando a cada dia. O tema do nosso retiro, né, é Enquanto ele não vem. Então, a nossa música tema vai ser o hino de número 469, Enquanto ele não vem. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento. Para receber o sábado, cantaremos agora o hino de número 290. Horas benditas
amado Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Criador. O Senhor é o Criador de todas as coisas. E lá na criação, Senhor, o Senhor separou um dia especial para que toda criatura se voltasse para Ti. Em especial, os seres criados, a Tua imagem e semelhança. Nós estamos aqui, Senhor, nessa hora, no início do Teu santo sábado, para Te dizer que nós estamos aqui, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor destinaste para nós. Estamos aqui para Te louvar, Te agradecer essa semana. Ouvimos aqui o testemunho, Senhor, de muitas pessoas, gratas pela semana. Com certeza também, Senhor, e o Senhor sabe que muitos de nós tivemos problemas e temos ainda, e quem sabe vamos tê-los pela vida aqui, mas estamos certos, Senhor, que quando Jesus voltar, nós seremos transformados, todas essas coisas jamais existirão. Obrigado, Pai, por essa certeza. Rogamos, Senhor, que Tu esteja com cada um de nós aqui, trabalhando na nossa mente, no nosso coração, nos curando, Senhor, das nossas enfermidades físicas, emocionais e, sobretudo, espirituais. Que nós possamos ter aqui um verdadeiro encontro contigo nesse final de semana, Senhor. Enquanto o mundo está buscando a satisfação carnal, nós estamos aqui para buscar uma experiência de maior intimidade contigo. Permaneça conosco, Senhor, com cada palestra, com cada fala, com cada momento, cada louvor, Senhor, que será aqui elevado a Ti. Todas as pessoas que irão participar aqui, Senhor, não têm mínimo interesse, Senhor, de se promover, mas em promover o Teu nome. E é pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nós Te louvamos, Te agradecemos. Limpa-nos de todo o pecado, Senhor, que nada venha impedir que o Senhor derrame abundantemente as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. E também lembramos os nossos familiares, Senhor, onde quer que estejam, que cada um seja visitado também e seja tocado pelo Teu Santo Espírito e receba também as Tuas bênçãos neste momento, nesse final de semana. Fique conosco, dando a Tua bênção, a Tua paz, Senhor. Nós oramos gratos por tudo. Não que mereçamos, mas porque nós oramos em nome do Teu Filho, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos, nesse final de semana, às vezes a gente vai assim em lugares que tem palestrantes que pagam, né, para virem de longe, gastam muito de passagem de avião, né, e pagam cachê, né, e nós temos a felicidade de que nós temos palestrantes excelentes que estão aqui para fazer isso gratuitamente. Eu quero chamar aqui, deixa eu ver, lá está a Cibele. Cibele, vem aqui, faz favor. Vai ser uma das nossas palestrantes. Tu quer vir junto, Brenner? O Brenner também é um palestrante, claro. Então, vem junto. Adriele, faz favor. A Nayane está? Saiu? A não está lá. Nayane. E o Enzo. Faz favor, Enzo. Vem aqui à frente também. Esses são os nossos palestrantes. Você já pode ter uma ideia, né, da palestra, das palestras que nós vamos ter aqui. Meninos e meninas de Deus, né, que estão aqui para servir a nós, mandados por Deus, né. E eu tenho dois, o Brenner eu conheço desde de molequinho, né. E aquele de lá, o Enzo, desde o tempo que a gente perguntava como é o nome da tua mãe, e ele falava, mamãe Dolis. É Doris a mãe dele, né? Ele falava, mamãe Dolis, né? O Brenner tem algumas coisas, eu não vou falar daquele tempo lá, tá, Brenner? Mas eu estou muito feliz aqui em poder apresentá-los e rapidinho, então, vamos começar por aqui. Você se apresenta, eu falei o primeiro nome, então você diz de onde é, sua família, né? E o fato de estar aqui, né? Fala alguma coisinha. Boa noite, meu nome é Enzo Rosa, sou filho do Elevon e da Doris, tenho 17 anos e fui convidado aqui, é um grande prazer estar com vocês, de passar esse final de semana juntos, para a gente aprender cada vez mais, né? Boa noite a todos, meu nome é Nayane, eu sou pernambucana, né, eu vim lá de Pernambuco, sou missionária, estou no campo missionário há quase 3 anos, né, e atualmente moro aqui na Fazenda Maranata, estou servindo aqui. O meu nome é Adriele, eu
sou da Bahia, sou natural da Bahia, sou baiana, e estou aqui na fazenda há mais ou menos 2 anos. Eu também sou missionária e estou no campo missionário há 4 anos, servindo ao Senhor nos lugares que Ele tem me chamado. Então, de verdade, é uma alegria estar aqui com vocês e poder juntos compartilharmos da palavra do Senhor. Boa noite, feliz sábado. Eu sou a Cibele, como ele já apresentou. E é para falar sobre o nome? Cibele Cor, então meu nome. E eu sou daqui mesmo, do Rio Grande do Sul, de Poti mais especificamente. Fica perto de Porto Alegre, Novo Hamburgo. E sou namorada do Brenner. E também é um prazer ter sido convidada, é uma honra ter sido convidada para palestrar aqui, mesmo estando nervosa, né? Mas é uma honra estar aqui. Bom, meu nome é Brenner, sou aqui do Rio Grande do Sul também, filho do Davidson da Carol, da Fazenda Maranata. E também foi um grande prazer que a gente recebeu esse convite aqui de poder palestrar, por mais que estou bem nervoso, mas que Deus possa estar usando as palestras que vai acontecer aqui. Muito obrigado. Vejam que bênção. Se a gente sair na rua, aí numa grande cidade, nesse final de semana, encontrar jovens dessa idade e fazer algumas perguntas para eles, né, sobre as coisas de Deus, o que eles estão buscando, né, como é que eles estão servindo a Deus, como é que estão servindo ao próximo. Será que nós teríamos algum com essa disposição, trabalhando há 3, 4 anos, já servindo outras pessoas, né? Numa missão, numa busca de atender ao chamado de Deus. Que Deus continue abençoando a todos ricamente. Boa noite, bom sábado. É um privilégio, não só meu, né, mas de todos nós estarmos aqui, num lugar onde eu sempre falo que quando a gente entra naquela porteira lá, a gente já sente a presença de Deus, né? Aqui é um lugar muito gostoso, a gente sente prazer em estar aqui, né? Sente um carinho de todos, né, que fazem parte aqui da Fazenda Maranata. E nós agradecemos por isso. Quando Jesus esteve aqui na Terra, depois que ele foi crucificado, que ele ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos, teve algum tempo aqui na Terra com eles, e chegou o momento, então, de ele subir, como ele mesmo disse, até o Pai. Mas ele prometeu que um dia ele voltaria para buscá-los, não só eles, mas a todos quantos quiserem, né? Ele virá, porque ele não veio ainda, né? Levar para junto dele, para morar com ele. Então os discípulos perguntaram para ele, mas quando que tu voltarás, né? Quando que Jesus viria buscá-lo? Porque eles já queriam subir naquele momento com ele. Mas ele disse, não, ainda tem muito o que fazer aqui. Então eles perguntaram quando que seria. Aí ele falou algumas coisas que aconteceriam perto da sua vinda. Então ele falou de guerras, rumores de guerras, terremotos. Ele disse que o amor de quase todos esfriaria, haveria pandemias, fome por todos os lugares. E isso está acontecendo ou não está? Está. Mas a gente pode até pensar, mas isso faz muitos anos, décadas que acontece. Realmente. Mas também foi comparado a vinda dele ao parto, né? E o que acontece com as dores do parto? Quando se aproxima do momento do neném nascer, o que acontece? Né? As dores se intensificam. E é o que a gente vê hoje. Eu até costumo dizer que o amor, ele não esfriou. O amor acabou de muitos, de quase todos. Né? Porque as pessoas, hoje em dia, elas só pensam em si. Não importa o que elas tenham que fazer para que elas recebam aquilo que elas querem. Mas nós estamos aqui, né? Porque a gente sabe que está pertinho.
Mas o que devemos fazer enquanto ele não vem? Como disse a música, né? Enquanto ele não vem, sigo esperando. Enquanto ele não vem, sigo com fé. Enquanto ele não vem, sigo orando. Enquanto ele não vem, sigo mostrando o seu amor em meu viver. Enquanto ele não vem, sigo sendo obediente à sua lei. Enquanto ele não vem, sigo estudando a sua palavra. Mas, enquanto ele não vem, sigo pregando. Esta é a nossa maior missão. Porque através da pregação, da sua brevidade, do seu amor por nós, do seu sacrifício, da sua graça, nós podemos abreviar a sua vinda. E enquanto ele não vem, é o tema das mensagens desse final de semana. Boa noite, feliz sábado. Eu acho que dá para ser um pouquinho mais forte. Vou tentar? Boa noite, feliz sábado. Agora sim. Boa noite e feliz sábado. Então, pessoal, é um prazer imenso, como eu falei antes, estar aqui com vocês. Como eu já me apresentei, meu nome é Enzo. Eu esqueci de falar, eu sou de Taquara. E é com uma grande honra, um bom lugar, né? Maravilhoso lugar, centro do universo. Mas é uma honra estar aqui com vocês. E o tema que foi apresentado é Enquanto Ele Não Vem. Nós, pelo menos comigo, vamos ser mais 2 momentos esse final de semana, fora com os nossos outros pregadores. E acredito que nós vamos sair mais revigorados, com mais coisas aprendidas e novas lições para a gente deixar para a nossa vida. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai Celestial, nosso grandioso e amável Deus, Senhor, nós estamos mais uma vez aqui na sua presença, Pai. Nós estamos juntos, reunidos, para receber o seu Espírito. Nós pedimos por ele, Pai, que o Espírito Santo possa inundar o nosso ser. E também a mim, Pai, por favor, que eu por mim mesmo não fale, mas o Espírito fale por mim. Que não sejam as minhas palavras, Senhor, por favor. Continue nos cuidando, nos abençoando, que nós possamos ter um resto de programação maravilhoso na sua presença. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto ele não vem. Pode passar o próximo, por favor? Aqui. Obrigado, Lara. Vamos ver se eu consigo me acertar com isso. Opa, não, esse aqui é o... aqui. Vamos ver se é esse aqui. Foi? Não. Eu vou ter que apertar... não. Eu estou apertando o botão errado, gente. Me perdoem. Eu acho que não está funcionando. Foi? Ok. Me perdoem pelo problema técnico. O problema é o bichinho que está por trás da tecnologia. Opa, até saiu agora. Ok, vamos ver. Não. Agora. Pode passar para mim então, por favor, deixa eu ter isso. Ok. Então, nosso mundo ele está convulsionando. A gente pode ver aqui, são apenas imagens ilustrativas, né? Tudo o que vem ocorrendo em nosso mundo. Há guerras, há epidemias, até pandemias, né? Como houve até pouco tempo atrás. A tristeza, a morte. E interessante que a doença do nosso século agora é a depressão. Ver como as pessoas estão tristes. Como as pessoas precisam da salvação, né? Como elas precisam de uma razão para ser felizes. Guerras, a gente vê a guerra da Ucrânia, lá com a Rússia, o pessoal todo mundo se matando. E agora Israel com o Hamas. E parece que daqui é só rala abaixo, né? Como é que coloca umas mãos no peito e vai. E mortes, etc. Eu acho que todos nós aqui já perdemos alguma pessoa próxima, né? Infelizmente. E na verdade esse é o mundo que vivemos, né? Acho interessante que
aquela frase que fala que Deus colocou em nós, ou no nosso coração, a eternidade. A gente anseia pela eternidade. Só que nós vivemos num mundo de pecado, obviamente. E, infelizmente, há mortes, a tristeza e todas essas coisas terríveis. E obrigado. Então, pode passar, por favor? E no meio de todas essas coisas, aos sinais que estão ocorrendo, né? As guerras, a Bíblia fala, quando ouvires sobre guerras e rumores de guerras e etc, etc, o fim está próximo. E a gente percebe, né, que Cristo ele está cada vez mais próximo, dá para sentir isso. Mas aí surge uma pergunta muito interessante que eu queria abordar essa noite com vocês. Por quê? Por que ele ainda não voltou? Quantos aqui são adventistas? E quantos aqui não são adventistas? Temos um grande público também. Uma bênção estar aqui com vocês. Interessante que, normalmente, ou quando é cristão ou adventista, né? Porque nós adventistas, a gente tem muito essa ideia da volta de Jesus, né? A gente prega a volta de Jesus, há outras religiões também que falam bastante sobre isso. Mas fala sobre a volta de Jesus, que a gente precisa se preparar para a volta de Jesus. Só que, a gente for pensar, nossos pais pregavam sobre isso. Nossos avós pregavam sobre isso. E nossos bisavós também, e assim por diante. E eles pregavam e eles tinham a certeza que Cristo voltaria na época deles. Só que, como todos nós sabemos, Cristo não voltou e nós estamos aqui. E uma boa parte deles acabou falecendo, né? Ou descansando no Senhor com essa esperança. Mas por quê? Por que ele não voltou ainda? Há tanta tristeza neste mundo, há tanta miséria, tanta coisa ruim. E Cristo não volta. Por quê? Por quê? Interessante que, se a gente for ver historicamente, estudar, né, os escritos da irmã White, a gente percebe que há pelo menos 2 momentos que Cristo já poderia ter vindo a essa terra. Ali por volta dos anos 1860, por ali, há alguns textos, se eu não me engano, a gente vai ler um deles também, que Cristo poderia ter voltado naquela época. E também, mais conhecido, 1888, né, que Cristo quase voltou também. Mas Cristo não voltou, obviamente, né? E por quê, né? Essa é a pergunta. Por que ele ainda não voltou? Já 2 vezes ele quase voltou, né? A nossa profetisa falou isso, que ele quase voltou. Nós vemos sinais da vinda dele, que ele está próximo. Nós vemos tantas coisas ruins acontecendo, e a gente quer sair desse mundo, quer sair dessa bolha terrível, ou desse pesadelo que a gente espera acordar um dia, só que a gente nunca acorda. E por que ele ainda não voltou? Pode passar o próximo, por favor? Quantos aqui estão com as suas Bíblias? Eu gostaria de ver suas Bíblias. Levante quem estiver. Tem bastante gente. Eu peço que sempre quando estiver os sermões, caso, né, quem estiver Bíblia, trazer para a gente abrir junto, né, ver junto. E também, caso quem consiga também, né, no celular. Mas é preferível papel, né? É melhor. Vamos então abrir nossas Bíblias em Mateus 2:37. Vai estar aqui o verso, mas é bom todos nós abrirmos, né? Mateus 2:37. Não tem? Então acho que eu acabei colocando errado. Me perdoem, gente. Mas eu acho que é o 12, se eu não me engano. 12:37. Também não. Acho que é 24:36. Me perdoem. Acabou saindo o texto errado. Mateus 24:36. Vamos abrir nossas Bíblias porque, como eu falei, né? O problema é a maquininha que está atrás da maquininha. Mateus 24:36. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Está meio fraquinho. Quem não achou, diga misericórdia. Então, o que diz o texto? Mas aquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então a gente percebe que a volta de Cristo, a gente consegue ter uma noção, né, de quando Cristo está perto. A gente vê que coisas estão acontecendo, a gente sente que Cristo está voltando, só
que a gente não sabe quando ele volta. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O que vocês acham? Uma coisa boa em saber quando Cristo volta ou não? Imagina, Cristo vai voltar dia 31 de maio desse ano. O que você faria até lá? Conhecendo o ser humano, a gente ia ficar até dia 29 ali, vivendo a nossa vida, e daí dia 30 a gente ia, né, arrumar a nossa vida com Deus, e dia 31 a gente ia para o céu, né, conhecendo como a gente se comporta normalmente. Por isso, esse é um dos motivos que Cristo ele deixou em obscuro o dia e a hora da sua vinda. Pode passar o próximo, por favor? Agora, Mateus 24:14. Eu espero que esse aqui esteja certo. Também no mesmo capítulo. E a gente vai falar um pouquinho, provavelmente nesse final de semana, também sobre a volta de Cristo. Mas, como eu falei, o foco dessa noite seria mais por que Cristo ainda não voltou. Porque ele poderia ter voltado, né? E até a gente fica feliz que ele não voltou ainda, porque a gente tem uma chance de viver, né? Porque imagina, se Cristo voltasse antes do ano 2000, eu não estaria vivo, né? Não teria nascido. A gente não sabe, né? Então é uma oportunidade que Deus deu para cada um de nós também. Esse privilégio. Mas vamos entrar agora um pouquinho mais a fundo no tema por que Cristo ainda não voltou. E este é um dos pontos, dos dois pontos que nós iremos ver essa noite. Mateus 24:14 diz o seguinte: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho, ou em testemunho, para todas as nações, então virá o fim. Cristo ele aguarda com até certa angústia para a gente se preparar para ele voltar. Nós vemos que uma das condições para ele voltar, porque já está, acredito que já está tudo pronto, né? Está só esperando os acontecimentos darem sequência. E esse é um dos motivos. O evangelho ser pregado a todo mundo. E interessante que a igreja adventista, se eu não me engano, são 213 países que a igreja adventista já está formalmente no país, né? Por aí. E a gente é por volta de 220 países no mundo. Alguma coisa assim. Não é 100% exato, né? Mas é por essa faixa etária. Então nós já alcançamos o mundo, vamos assim dizer, né? Sim ou não? Nós temos rádios, nós temos a internet. A internet hoje, eu mando uma coisinha nesse celular aqui, o mundo inteiro sabe, né? Ah, o Enzo fez aquilo, o Enzo fez aquela outra coisa. É uma coisa muito rápida. Antigamente eu não era nascido, provavelmente, mas as ligações, elas eram muito mais difíceis, né? E o pai conta, às vezes, quando faziam ligações, quando era internacional, tinha todo um trabalho para fazer, podia cair, tinha que pagar, eles pagavam mais, aí não dava certo, dava tudo errado, daí no final só escutavam um oi e ficava todo mundo feliz, né? Hoje, em segundos, eu posso entrar em contato com um amigo meu que mora nos Estados Unidos, ou em qualquer outro local do mundo, e falar com ele ao vivo. Como a tecnologia se expandiu, né? E a gente pensa, nossa, vai ser pregado com isso, com a internet, com esses meios de comunicação, com rádio, com TV, e vai ser alcançado em todo o mundo. Só que o texto fala o seguinte, como testemunho, ou em testemunho. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, sobre o que é esse testemunho. Nós temos 914 línguas. Imagina. O interessante é que no primeiro século eram 12 homens e uma dúzia de mulheres. E em menos de 100 anos eles pregaram o mundo inteiro. Paulo fala, se não me engano, na carta aos Colossenses, que fala que o evangelho foi pregado ao mundo inteiro. Toda criatura ouviu do evangelho. E se for estudar um pouquinho mais história, a gente percebe que quando os católicos chegaram na Índia, quando foi descoberto a Índia, né, com as navegações portuguesas, etc., já havia grupos de cristãos lá, que guardavam o sábado. Havia grupos também de asiáticos, cristãos que guardavam o sábado também. E nós vemos que o evangelho foi pregado a todo mundo.
naquela época. Por apenas 12 homens que foram espalhando, e essas outras pessoas foram espalhando, e foi essa bola de neve até que alcançou o mundo inteiro. E Jesus poderia ter voltado naquela época, mas ele não veio também naquela época. E hoje a gente acha que com a internet a gente vai alcançar todo mundo. E aqueles 12 homens sem internet, sem TV, sem nada. Às vezes até a carta era difícil de mandar, né? Tu tinha que escrever a carta, daí outra pessoa corria, andava a cavalo, etc. Até para chegar no local, para entregar, né, a carta ou a mensagem. E eles pregaram ao mundo inteiro. E às vezes a gente tem medo até de falar uma pessoa na rua, né, sobre Jesus. É triste, mas é a nossa realidade. Então esse seria o primeiro ponto, não vou adentrar muito nele, mas que o evangelho tem que ser pregado a todo mundo. E como testemunho, eu acredito que não vai ser com a internet, não vai ser com TV, vai ser com o nosso testemunho. A gente batendo de porta em porta, a gente conversando com as pessoas, fazendo amizade com pessoas. Assim, eu vou falar um pouquinho sobre isso amanhã da noite. Esse é o jeito que vai ser pregado o evangelho. Mostrando Cristo em nossas vidas. Pode passar o próximo, por favor? Ok. Agora nós vamos entrar no segundo ponto. Nós vimos que o evangelho tem que ser pregado a todo mundo. Só que, na verdade, para o evangelho ser pregado a todo mundo como testemunho com as nossas vidas, nós temos que fazer uma coisa primeiro. Nós temos que viver primeiro. Porque eu acredito que não tem como você salvar uma pessoa que está se afogando, sendo que você está se afogando também. Não tem como você ajudar uma pessoa, sendo que você mesmo precisa de ajuda. Então, o livro Evangelismo, página 696, diz o seguinte. Só uma pergunta, até que horário eu tenho? Meia-noite? Até às 11? Tá. Então diz o seguinte. É privilégio de todo cristão, não apenas esperar, mas também apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se todos os que professam seu nome produzissem frutos para a sua glória, ou dar testemunho com a sua vida, com que rapidez o mundo inteiro seria semeado? Com a semente do Evangelho. Rapidamente a última grande colheita amadureceria, e Cristo viria colher o precioso grão. A gente viu como a gente deve pregar o Evangelho. Com os frutos da nossa vida. Os frutos do Espírito em nossa vida. E quando a gente fizer isso, ele vai te falar aqui, inspirado por Deus, que é uma pergunta, né? Com que rapidez vai ser pregado o Evangelho? Com que rapidez? Pode passar o próximo, por favor? E outro texto diz o seguinte, agora falando sobre 1844, né? Houvessem os adventistas depois da grande decepção de 1844, quando todo mundo achou, né, que Cristo ia voltar, teve todo aquele movimento mundial sobre a volta de Cristo, e chegava ao ponto das pessoas venderem todos os seus bens para ajudar na pregação do Evangelho, para falar para as pessoas que Cristo iria voltar. Só que acontecia uma coisa terrível, a decepção, né? Que acontece com cada um de nós também, em vários aspectos da nossa vida. Todo mundo achava que Cristo ia voltar, e Cristo não volta. Imagina que terrível, né? Aquelas pessoas que passaram o dia inteiro olhando para o céu, esperando Cristo voltar. E foi passando as horas, foram passando, e Cristo não volta. Mas ela está falando sobre isso. E ela continua, ficando firmes na fé. Os adventistas, né, que passaram por aquela decepção. Se eles tivessem ficado firmes na fé, e seguindo avante em união no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando ao mundo, pode passar o próximo, por favor? No poder do Espírito Santo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor haveria cooperado poderosamente com seus esforços. A obra se haveria completado. E Cristo haveria vindo antes disso para receber seu povo, para dar-lhes o galardão. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 68. Quão terríveis são esses textos, né? E o terrível que esses textos podem ser redirecionados a nós hoje. Porque eles falharam, infelizmente. Ela fala, né? Eles falharam.
em dar essa mensagem. Porque se eles se houvessem pegado na palavra de Deus, no espírito de profecia e também no Espírito Santo, eles teriam alcançado o mundo inteiro. E, como ela disse aqui, né? A obra haveria sido completada. E Cristo haveria de vir antes disto. Quão terrível, né? Pode passar o próximo, por favor? Esse é outro texto interessante também. Não era vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse assim retardada. Então ela quer ela bem clara, não é a vontade de Deus, não foi a vontade de Deus que a vinda de Cristo foi retardada, né? Fosse retardada. Não era desígnio seu que seu povo, ou o povo de Israel, vagueasse 40 anos no deserto. O povo de Israel, lembra que por volta de 40 dias eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, né? Deu todos aqueles... chegou a ter um conflito contra os amalequitas, etc. E eles chegaram na borda de Canaã em 40 dias. Ô, coisa boa, né? Rapidinho. E, infelizmente, eles falharam em entrar na terra. Por isso, eles tiveram que andar mais 40, não 40 dias agora, 40 anos, para poder entrar novamente. Ela continua. Ele prometera levá-los diretamente à terra de Canaã. Foi uma promessa de Deus para eles. E por que não se cumpriu? Porque eles não obedeceram. Eles não obedeceram. E ali estabelecê-los como um povo santo, sadio e feliz. Aqueles, porém, a quem haviam sido pregado primeiramente, não entraram, por causa da sua incredulidade. Hebreus 3:19. Seus corações encheram-se de murmuração, rebelião e ódio, e ele não pode cumprir seu concerto com eles. Pode passar o próximo, por favor? Por 40 anos a incredulidade, murmurações, rebelião excluíram o antigo Israel de entrar na Canaã. Os mesmos pecados, ela é bem clara, os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celestial. E que pecados são esses? O pecado da incredulidade, a murmuração e a rebelião. O que é rebelião? É a transgressão das normas estabelecidas pelo governo, né? Vamos pensar assim, né? Uma rebelião contra o Estado é tu quebrar as normas do Estado. E a mesma coisa ocorre com Deus. Uma rebelião contra Deus é você quebrar as normas que Deus impôs. E é exatamente isso o que Israel fez, e infelizmente é o que nós estamos fazendo também. Em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta. Nenhum dos casos. Às vezes a gente fala, né? Cristo vai voltar, só que Cristo não vem daí. Não, o problema não está com Deus. As promessas de Deus todas se cumpriram. Só que o problema da história, né? A equação errada da história é quem? A gente. A gente nunca, por nós mesmos, queremos seguir a vontade de Deus. Contando que a Bíblia fala, né? Que o Espírito, ele faz tanto querer quanto efetuar. Só que nós devemos deixar, né? O poder da vontade. Nós devemos permitir que ele trabalhe em nós. Senão, a gente não está nem aí, né? Porque Deus quer. E terminando o verso, é a incredulidade. Ela agora explicando, né? Os pecados que tiraram tanto o povo de Israel de entrar de Canaã, aquela geração, quanto a demora da volta de Cristo. Agora, né? No Israel moderno. A incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Interessante que ela é bem clara, né? A incredulidade. Se a gente for pensar, nós somos um povo de pequena fé, né? Cristo fala, se nós tivéssemos a fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, né? Que é uma sementinha bem pequenininha. A gente moveria montanhas. A gente não tem nem isso. Imagina. Que horror, né? Que terrível pra gente. A incredulidade. Pode voltar, por favor? Obrigado. A incredulidade, o mundanismo. A gente gosta de se parecer com o mundo, né? Nós somos cristãos. E cristão, quando foi criada essa palavra, não foi uma coisa bonitinha, né? Ah, eles são cristãos. Não. Cristão era uma chacota. Por quê? Cristãos era o diminutivo de Cristo. Então, era como se fosse uns cristãozinhos, por assim dizer, né? Os pequenos Cristo, fazendo chacota, né? Dos seguidores de Jesus. Só que esse nome acabou pegando e hoje é o que nos guia, né? O nome cristão, o seguidor de Cristo.
Só que a gente deve se diferenciar do mundo, né? A gente não deve ser igual ao mundo, porque a gente gosta muito, né? A roupa da moda, todo mundo vai seguir, né? E não importa se parece que a moda foi atacada pelas 10 pragas do Egito, toda rasgada, etc. Mas a gente usa do mesmo jeito, né? É a moda, é isso, é aquilo, é o jeito que as pessoas falam, é a música, etc. A gente tem que se parecer com eles e tal. Não. Isso é um dos pontos que Cristo ainda está a esperar a gente. O mundanismo, a falta de consagração. É terrível dizer, né? Se a gente for... acho que foi feita uma pesquisa pela igreja, falava dentro da igreja adventista, né? Falava sobre a comunhão. Foi uma pesquisa, acho que foi por toda a igreja mesmo, e perguntando, né? Quantos faziam comunhão diária, etc. E o nível é muito baixo. Muito baixo. Dentro do professo povo de Deus, não se tem uma comunhão, não tem uma consagração completa. Conta a história que os pioneiros, quem fundou a igreja adventista, todos ali, né? Bates, Tiago White, todos eles não saíam de casa de manhã cedo sem ter a certeza da salvação. E hoje a gente está tranquilo por acordar já atrasado, pega ali, lê um versinho e vamos embora. A gente acha que a gente está sendo cristão fazendo isso. E a contenda entre o profeta e o povo de Deus. A gente gosta de uma picuinha, né? Gosta, sempre tem algum problema, né? Briga aqui, vai lá. E a união quebra, né? Como é que a gente vai pregar o evangelho? Porque não tem como pregar o evangelho sozinho. Como é que a gente vai pregar todo mundo brigado, todo mundo querendo se matar? Não tem como. A união. Falta união. Pode passar o próximo, por favor? Novamente o livro Evangelismo, a mesma página, né? 696. Por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu próprio procedimento errado. Muitas vezes a gente faz isso, né? Eu acho interessante, já um pouquinho na parte da saúde, né? A pessoa morre, ai, porque Deus levou? A pessoa fumou a vida inteira, morreu com câncer no pulmão e a culpa ainda é de Deus, né? Ou é de Deus ou de Satanás, sendo que a culpa é da pessoa, né? Que não se cuidou. Normalmente a gente faz isso. A culpa nunca é nossa, a gente gosta de colocar a culpa no outro, né? Eu lembro eu e a minha irmã, quem fez isso? Foi ele ou foi ela? É sempre assim, né? A gente gosta de colocar a culpa nos outros, né? Adão e Eva. Ah, quem comeu? Ah, foi a mulher. Não, foi a serpente. A gente nunca coloca a culpa em nós mesmos, né? E a gente responsabiliza Deus pela consequência do nosso próprio procedimento. Então muitas vezes a gente fala, Deus está retardando a vida dele. Está retardando porque a gente não está se preparando para a vinda dele. Pode passar o próximo? Agora já vem caminhando para o final. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 25. Vamos ler do 1 ao 13. Todos acharam? Ok. Vamos ler então. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando seus lampiões, ou lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Verso 6. E à meia-noite houve um grito: eis o noivo, saiam ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam seus lampiões. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem, comprando para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Verso 11. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-a para nós. Mas ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem vem. Para dar uma pequena contextualizada, naquela época, no antigo Oriente Médio, havia todo um ritual para se casar, né?
quando o noivo pedia a noiva em casamento, ou quando eles combinavam isso, né? Ele saía para construir a casa onde eles iriam morar. Então ele passava um tempo construindo a casa. E todo mundo ficava esperando, né? A volta do noivo para o casamento. Todos os familiares, né? Amigos, etc. Só que a gente nunca sabe, né? Quanto tempo demora para construir uma casa. E também dependia do noivo, né? Se era uma casa grande, pequena, média. Então todo mundo ficava esperando, né? Atentos para a volta do noivo. E havia todo esse ritual. Normalmente era mais para de tarde a festa. Só que aqui a gente percebe que nessa parábola Jesus ele faz isso de propósito, né? Porque o noivo ele chega bem tarde, provavelmente depois da meia-noite, né? E a gente vê que até todas as virgens elas estavam dormindo. Então a gente percebe também, é a mesma coisa com a gente. Cristo ele está tardando a sua vinda, não porque ele queira, né? Mas porque a gente ainda está dormindo. E sempre à frente do noivo vinha alguém gritando, né? O noivo chegou, o noivo está vindo e, como falou aqui, né? O noivo chegou. E todo mundo preparado, né? Seja no contexto da época, todo mundo preparado, daí todo mundo ia para a festa, eles festejavam, ficavam felizes, se alegravam com o casamento. E assim era o casamento daquela época. E Cristo ele conseguiu ilustrar muito bem tanto a vida cristã e a vinda dele com o casamento. As 10 virgens somos nós. Nós somos as 10 virgens. O problema é que 5 são boas e 5 são ruins. E qual desses grupos você quer estar? Interessante que o foco é na lâmpada, né? A gente vê ali que dá um foco completamente na lâmpada, no azeite, etc. E a gente sabe que o verso fala, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a lâmpada, ou lampião, como falou a minha versão, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra que nos guia. O azeite é o Espírito Santo. E o que é a chama? Já pararam para pensar nisso? Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo. E o que é a chama? Uma pergunta boa, né? E interessante que antes de entrar na chama propriamente dita, nós temos tanto a Bíblia como a lâmpada e o azeite que vai dentro da Bíblia, né? Ou dentro da lâmpada, me perdoe. E isso que todos nós devemos ter. Nós devemos estudar a palavra de Deus com o poder ou ajuda do Espírito Santo. E o que acontece quando nós recebemos o Espírito Santo ao estudarmos a palavra? Os frutos. A luz, ela é os frutos. O fogo, né? A chama, ela é os frutos. Nós somos a luz do mundo. Por quê? Interessante que na verdade todas dormiram, né? A gente for estudar um pouquinho mais a fundo o Apocalipse, fala sobre a igreja, a última igreja de Laodiceia. Morna, acha que não é frio nem quente, mas tá bom ali porque tá mais quentinho que frio. E Cristo fala, né? Quem dera fosse frio, mas é morno. Por quê? Porque o frio sabe que ele tá frio, né? Ele tem certeza daquilo. Só que o morno ele é mais quente que o frio. Então, eu tô bem aqui, né? Não preciso fazer nada mais do que o básico. E assim vai vivendo e ao mesmo tempo vai se perdendo. Por isso que Deus chama acorda. E aqui está refletindo diretamente, né? As 10 dormiram. Só que havia uma pequena diferença, né? Entre uma e outra. Ou entre um grupo e outro. Havia uma reserva do Espírito Santo. Na verdade é triste falar isso, mas há pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo, pessoas que salvaram muitas pessoas, só que não vão estar no céu. Por quê? Porque elas mesmas não se salvaram. Elas mesmas não deixaram tempo para viver com Cristo, estudar a palavra, deixar que o Espírito Santo entrasse na vida delas.
E isso tudo nos leva à chama, né? Quando você tem o Espírito e você tem a Bíblia, obrigatoriamente, ou você vai dar luz ou não. E é por isso que Cristo, ele ainda não voltou. Porque nós, como a gente lê os textos... Pode passar o próximo, por favor? Porque nós não deixamos irradiar a nossa chama. Nós não demos nossa vida como testemunho. Porque como a gente leu o primeiro verso, o Evangelho vai ser pregado com o quê? Com o nosso testemunho. Essa frase eu achei muito interessante, estava lendo num livro. O livro Por que Cristo Ainda Não Voltou, do pastor Herbert Douglas. Acabei esquecendo ou não conseguindo colocar a referência embaixo, né? Mas o seguinte, a diferença não está na crença doutrinária. Não tem nenhuma diferença entre as 5 loucas e as 5 sábias. É assim a mesma doutrina. Mas no que a doutrina produz na vida de cada um. Nós somos salvos pela graça. Só que se a gente é salvo pela graça e a graça não muda nada na nossa vida e nós não fazíamos nenhuma mudança para o bem, o que adianta? Isso que aconteceu com elas. 5 delas foram deixaram o Espírito Santo mudar a vida delas e 5 não. E eu achei essa frase incrível, né? A diferença é o que a doutrina faz na nossa vida. Muito triste. Porque se a gente for parar para olhar para nós mesmos, primeiro que a gente não presta nada, né? O Isaías fala que nós somos trapos de imundícia. Nós não merecemos nada, mesmo assim Deus vem e morre por nós na cruz. O próprio Filho de Deus, Cristo, ele morre para nos salvar. Mesmo assim a gente parece que está nem aí, né? Não importa pra gente se vai ser, não vai ser. É uma coisa muito triste. Pode passar o próximo, por favor? E o apelo que eu queria deixar para vocês é para a gente deixar a nossa luz irradiar. Deixar Cristo entrar na nossa vida. Porque ou nós temos Cristo ou nós não temos nada. Porque muitas vezes a gente acha que nos batizando tudo bem, né? Eu confesso que quando me batizei eu achei isso. Eu tinha uns 8 anos. E eu achava que depois que eu descesse as águas eu ia voltar, nossa, agora é fácil, né? E eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero, que ele diz o seguinte. Ele fala assim, eu achei que o velho homem, ele morreu nas águas, né? Do batismo. Mas eu descobri que aquele desgraçado sabe nadar. Então eu tenho que matá-lo todo santo dia. É muito profundo isso. Porque muitas vezes a gente não dá importância, né? Nós devemos matar nosso eu todo dia. Porque no nosso coração, aquela música diz, né? No trono do viver, só existe lugar para um. Ou é para Cristo, ou para Satanás. Não existe em cima do muro, né? Ou você está de um lado, ou de outro. E se você está sentado no trono do seu coração, para Satanás, tá ok, né? Porque é quase que a mesma coisa. Então, que a gente possa deixar Cristo entrar na nossa vida. Que nós possamos ser como as virgens nécias não. As virgens sábias. Que tinham a palavra de Deus, tinham o Espírito Santo e deixaram a luz irradiar. Que a partir desse final de semana, na verdade a partir de agora, que a gente possa decidir em nosso coração. Eu quero mudar. Porque ninguém de nós é perfeito, né? Perfeito é um, que é o nosso Pai que está nos céus. Nós temos falhas. Mas graças a Deus, nós temos um mediador, né? Que está a interceder por nós no santuário. Então que nós possamos se apegar nele. Estudar mais a Bíblia, nós termos uma relação mais íntima com Cristo, deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida e sermos testemunhas. Pregar o Evangelho. Na verdade, eu gosto muito daquela frase, né? Acho que, se eu não me engano, seria... Eu não vou falar direitinho, né? Mas... pregue a todo momento. Se possível, fale.
pregue, se necessário, fale. A nossa vida ela tem muita mais influência do que o que nós falamos. Porque imagina um pai dizer, "Ai, filho, não faça isso." Só que o pai está fazendo aquilo que ele falou para não fazer. Como é que a criança fica? Vai estar de um hipócrita, né? Então, que nós possamos ser luz. Nós possamos viver, na verdade, pregar com a nossa vida. E, se possível, falar. A gente faz uma oração agora? Ou tem alguma música? Não? Vamos ficar de pé? Abrace a pessoa que está ao seu lado e vamos orar. Oremos. Querido Pai Celestial, Senhor, nós estamos mais uma vez aqui, Pai, prostrados para Te adorar. Pai, nós não somos nada, Senhor. Nós não merecemos nada, mas a Tua graça nos basta. Senhor, que nós possamos, como a gente estudou aqui, Pai, porque essa mensagem foi primeiramente para mim, que nós possamos viver, Senhor. Viver toda a luz que foi nos deixada através da Bíblia, do Espírito de profecia, Senhor, por favor. Que nós possamos estudar mais, que nós possamos pedir pelo batismo diário, Pai, do Espírito Santo. Eu peço isso agora, Pai, que o Espírito possa entrar em cada um de nós. Nós possamos permitir isso, Pai, por favor. Nos ajude a ser luz, nos ajude a pregar o Evangelho e assim apressar sua volta, Pai, por favor. Nós almejamos estar contigo no céu. E o Senhor também almeja estar com a gente, porque o Senhor nos ama. E o Senhor quer a salvação de cada um. Pai, que nós possamos ter uma noite abençoada na Sua presença. E que os dos anjos possam estar nos acompanhando e nos guardando. Isso que eu lhe peço e agradeço no nome de Jesus. Amém.